Eu me chamo Rodrigo Souza, sou médico perito e professor de perícia médica e estaremos juntos no canal Direto ao Ponto, resolvendo questões do modelo da Sebrasp, para que você esteja pronto para gabaritar as questões de conhecimentos específicos do concurso do INSS. Se você está gostando dos conteúdos que estão sendo produzidos nesse canal, inscreva-se para receber notificações dos próximos vídeos e não esqueça de deixar seu like. Vamos então às resoluções das questões de hoje. Então vamos lá, resolução das questões da prova do INSS. Essa primeira questão da Sebrasp, de delegado de Polícia Federal de 2004. No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética acerca dos crimes contra a Seguridade Social, seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com a legislação aplicável. Em razão de sérias dificuldades de ordem financeira causadas pelos desajustes da economia nacional, o proprietário de determinada empresa se viu obrigado a não recolher aos cofres previdenciários os recursos relativos às contribuições arrecadadas de seus empregados. Nesta situação, comprovadas dificuldades insuperáveis que motivaram a conduta do empresário e, em consequência, o estado de necessidade, não terá havido qualquer ilicitude a legitimar a percussão penal. Então, para nós respondermos essa questão, nós precisamos saber que os crimes contra a Seguridade Social se submetem ao mesmo regramento dos demais crimes previstos no ordenamento jurídico penal pátrio. Com efeito, aplica-se penalmente a causa de exclusão da ilicitude do estado de necessidade previsto no artigo 23. Então, nesse artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, e considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não comprovou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Comprovada assim a existência de circunstâncias fáticas que geraram uma situação de conflito entre bens jurídicos, nada impede a caracterização do estado de necessidade e, portanto, a ausência de crime. Então, no caso, essa assertiva ela está correta. Vamos agora para o enunciado que vai ser base das questões 2 e 3. Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu, de forma financiada, 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento, no prazo e na forma legal, tendo incorrido em crime contra a Seguridade Social. Então, no Código Penal, há diversos crimes contra a administração pública, que atingem também a Previdência Social, mas existem também 2 artigos daquele código que prevêem condutas criminosas especificamente ligadas à Previdência. A primeira conduta, presente no artigo 168-A, é a apropriação indébita previdenciária, que se dá quando o agente retém contribuições previdenciárias de terceiros que têm a obrigação de repassar a Previdência e não repassa. A segunda, tipificada no artigo 337-A, é a sonegação de contribuição previdenciária, que consiste em deixar de recolher contribuições por meio da omissão ou do falseamento de informações prestadas à Previdência Social. De acordo com o enunciado, Maria deixou de repassar à Previdência as contribuições recolhidas dos 5 funcionários de seu estabelecimento. Vamos então analisar o artigo 168-A do Código Penal. Esse artigo diz que deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Então, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nas mesmas penas, incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados a terceiros ou arrecadada do público. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.
pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma devida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o julgamento de execuções fiscais. Então, no caso, essa acertativa, né, da questão 2, não, tendo como referência essa situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos crimes contra a Seguridade Social, julgue o próximo item. Então, iniciada a ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável pelo processo não poderá deixar de aplicar a pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja ré primária e goze de bons antecedentes. Então, pelo que nós já comentamos e fundamentamos a resposta que viria do quesito, essa resposta está, essa assertativa está errada. E o segundo quesito, né, relacionado àquele mesmo texto anterior, né, tendo como preferência essa situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos crimes contra a Seguridade Social, julgue o próximo item. Então, a conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária para a qual a pena prevista é reclusão e multa, certo? Essa assertativa, ela está correta, tá certo? Então tá aí a explicação das duas. Vocês também vão ter esse texto na apostila, que vocês podem baixar lá no link aí do vídeo. E vamos para a questão seguinte. Outra questão da SEBRASP, né, de analista legislativo, de 2014. No que concerne aos crimes contra a Seguridade Social, aos delitos contra a administração pública e aos crimes contra a fé pública, julgue o próximo item. O delito de apropriação indébita previdenciária prescinde do dolo específico e constitui crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais. Então, o que é que diz o Código Penal a respeito disso? No artigo 168-A, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, não é necessário que haja o dolo específico de ter para si coisa alheia. Além disso, trata-se de um crime omissivo próprio. Então, essa assertativa ela está correta. Vamos à seguinte questão também do modelo da SEBRASP. Essa questão foi de analista legislativo de 2002. A lei número 9.983 de 2000 inseriu no CP o dispositivo que define crimes de sonegação de contribuição previdenciária, revogando em parte a lei 8.212 de 1991, com prazo de vocatio legis de 90 dias. Com base nesse dispositivo, julgue o item que se segue. O crime de reduzir ou suprimir contribuição social previdenciária na modalidade de omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias tem como objetividade jurídica o patrimônio do Estado, particularmente a Seguridade Social, permitindo ao juiz reduzir a pena de 1/3 se o empregador, não sendo pessoa jurídica, tiver folha de pagamento mensal inferior a R$ 1.500. Então, essa assertativa ela está correta. Vamos lá para a gente entender por quê. Então, no artigo 337-A, protege o patrimônio do Estado e, particularmente, a Seguridade Social, a fim de permitir que ela,
recebendo as contribuições de que é credora pelo INSS, possa alcançar a finalidade de assegurar o direito concernente à saúde, à previdência e à assistência social. Sonegação de contribuição previdenciária, né, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Isso está lá no artigo 337-A. Então, omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. E se o empregador não é pessoa jurídica e a sua folha de pagamento mensal não ultrapassar R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar apenas a multa. Então, justifica aí porque essa questão está correta. Vamos a mais uma questão do modelo da Sembrasp, sendo sempre nesse sentido, de você dizer se a acessativa está certa ou está errada. Então, essa questão da Sebrasp, né, delegado da Polícia Federal, de 2004. No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética acerca dos crimes contra a Seguridade Social, seguida de uma assertativa a ser julgada de acordo com a legislação aplicável. Ao adquirir um pequeno supermercado, Jonas verificou que parte dos salários dos empregados era paga à margem dos recibos salariais, com a supressão das contribuições previdenciárias correspondentes. Embora não existisse qualquer ação fiscal contra a empresa, Jonas dirigiu-se à Previdência Social para regularizar a situação, confessando os valores das contribuições devidas. Nessa situação, embora tenha havido o crime de sonegação de contribuição previdenciária, o antigo titular do empreendimento não responderá criminalmente, por estar extinta a punabilidade. Então vamos lá à letra da lei para a gente entender e conseguir definir se essa assertativa ela está certa ou errada. Então, foi praticado o crime previsto no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. A Lei 9.249 de 95, em seu artigo 34, trouxe uma nova causa especial de extinção da punabilidade, que se dá com o pagamento integral do tributo ou contribuição social sonegado, antes do recebimento da denúncia. O artigo 34 extingue-se a punabilidade dos crimes definidos na Lei 8.137 de 1990 e na Lei 4.729 de 1975, quando o agente promoveu o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. A questão não afirma que houve pagamento, mas apenas que fora confessada a existência dos valores devidos a título de contribuição previdenciária. Então, essa questão ela está errada. Vamos à próxima questão, também do modelo da Sebrasp, foi de Procurador do Estado da Bahia em 2014. No que diz respeito aos diversos institutos previstos na parte geral do Código Penal, julgue o item seguinte: conforme o STF, o crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro, não beneficiário, tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes, razão porque seu prazo prescricional começa a fluir da percepção da primeira parcela do benefício. Essa assertativa está correta e nós vamos ver lá a letra da lei para entender por que a resposta está certa. No que toca à prescrição do crime de estelionato previdenciário, há que se distinguir duas situações: quando o crime é praticado pelo beneficiário das prestações, quando o crime é praticado por terceiro, não beneficiário. Na primeira situação, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se trata de crime permanente. A prescrição só inicia quando da cessação da permanência. Na segunda, caso tratado na questão analisada, o STF decidiu no HC 11.20.95 que se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes. A prescrição inicia a partir da percepção ilícita da primeira parcela. Então, esse texto também está lá na apostila e vocês podem consultar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal para receber notificações dos próximos vídeos e da próxima sessão de resolução de questões.
vamos a mais uma questão aqui do modelo da SEBRASP, delegado da Polícia Federal em 2002. À luz dos direitos penais, processual penal e previdenciário, julgue o item a seguir. No caso de prática de crime de estelionato contra a autarquia da Previdência Social, aplique-se a circunstância especial de aumento prevista no Código Penal, ou seja, a pena aumenta-se de 1/3. Então, o crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. Então, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É plena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500.000 a 10 contos de réis, né? Que está nesse artigo, é bem antigo. Então, no caso de o crime ser praticado em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, a pena é aumentada de 1/3, né? Nos termos do artigo 171 do Código Penal. Então, essa assertativa ela está correta. Fico muito feliz que você tenha acompanhado esse vídeo até o final. Espero que você esteja se preparando com esse material para o concurso do INSS. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreva aqui nos comentários do vídeo e nós teremos o prazer em ler e responder as suas perguntas. Forte abraço e até o próximo vídeo.